Pronto, mais uma vez, boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar nossa conversa para tratar do tema de equivalência excepcional e equiparação de ESO. A gente fez a apresentação e dividiu em dois momentos. Eu vou primeiro explicar sobre o processo de equivalência excepcional e a professora Suiane vai explicar mais detidamente aí a parte de equiparação, tá certo? E aí, à medida que a gente for fazendo a explicação, vocês podem abrir o microfone, tá? Ou levantar a mão, certo? E aí, para a gente ir tirando as dúvidas. Eu acho melhor a gente fazer assim do que esperar o final para poder tirar dúvidas, tá? Então, surgiu a dúvida, levanta a mãozinha aqui, eu abro o microfone e pergunta, tá certo? Então, vamos começar, certo? Deixa eu isso aqui. Então, veja, existem aí algumas normativas que vocês, enquanto discentes, precisam, né, se inteirar, tanto para poder sanar outras dúvidas que, porventura, não apareçam por agora, né, mas principalmente para que vocês tenham conhecimento da legislação, né, colocar entre aspas, porque não é uma lei, mas é uma normativa, é um documento que rege, né, é, os nossos passos enquanto curso em nível de UFRPE, tá? Então, todo passo que a gente dá, do ponto de vista de coordenação, do ponto de vista de decisão que a gente toma, ele está definido ou no regulamento geral da graduação ou no PPC do curso, que é o projeto político do curso, né? Projeto pedagógico, na verdade, do curso. Então, os regulamentos de TCC, está tudo lá no PPC do curso. As normativas, né, sobre equiparação de ESO, as questões relacionadas também à equivalência excepcional, já estão mais presentes no Regulamento Geral da Graduação, certo? E aí também existem outras normativas que, porventura, também podem aparecer, principalmente as relacionadas ao estágio, né? Existe lei de estágio, existe uma série de outras questões que precisam ser observadas também nesse processo, tá bem? Mas as duas principais são o regulamento e o PPC do curso, tá bem? Então, vamos primeiro para a parte de equivalência excepcional, tá? O que é essa equivalência excepcional? A equivalência excepcional é basicamente uma forma de você ter aquela carga horária daquele componente curricular, que são as disciplinas, computados no seu histórico. Mas para isso você precisa desenvolver aí uma série de atividades, tá certo? Então é uma solicitação que é feita em caráter excepcional de equivalência entre atividades pedagógicas, vivências acadêmicas e vivências profissionais, juntamente com esses componentes que vocês pretendem dispensar. Então, a equivalência excepcional é isso, tá certo? E ela é direcionada, tá, para todos os componentes curriculares restantes à integralização. Isso é um ponto importante, porque se você for fazer a equivalência, né, você vai ter que fazer para todos os componentes que vocês estão, em tese, devendo, né, como a gente costuma utilizar no jargão mais usual. Só que existem algumas atividades, né, alguns componentes que são obrigatórios e que não podem ser colocados para o processo de equivalência, que no nosso caso é o ESO, né, e o TCC, ou TCC, né, que são ou é um ou outro. Então, disciplinas, você pode solicitar a equivalência excepcional, mas ESO, TCC ou TCC, você não pode fazer essa solicitação, tá? E aí, para quem ela é direcionada, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. O de maior destaque é ter 80% da carga horária do curso. E aí nós temos uma questão, né, porque o nosso curso ele tem uma particularidade. Porque o aluno ele chega no oitavo semestre, por exemplo, de curso, e ele tem 70% da carga horária. Os 30% faltante, 30% do curso ele é integralizado no último semestre. É 10% relacionado às disciplinas, 10% a ESO-TCC e 10% das atividades, né, complementares que vocês têm que cumprir. Então, o aluno chega no último semestre com 70% do curso integralizado. E aí, então, se eu chego com 70%, quando é que eu vou solicitar equivalência? Em geral, as pessoas que têm o perfil para equivalência são pessoas que ou vêm de outros cursos, como é o caso aqui que eu estou observando de Oswaldo, né?
pessoas que vêm de outros cursos, de outras instituições, de administração, curso de administração. Então, quando chega na UASH, né, por conta de choque de disciplina, né, cadeira que não conseguiu dispensar, a pessoa fica desblocada. Então, ela fica cursando disciplina de vários períodos, e aí, quando vai chegando próximo do final do curso, às vezes ela fica com uma ou duas disciplinas para cursar em um único período, né, no final. E aí, para que não ocorra isso, a gente tem colocado como opção, como sugestão, o processo de equivalência excepcional, tá? Alguns alunos já nos procuraram esse semestre e, enfim, a gente está instruindo da melhor forma possível, tá bom? Então, tem que ter 80% da carga horária do curso integralizada. Se não tiver 80%, aí a gente não tem como fazer o processo de equivalência excepcional, tá? A gente tem chegado nesses 80%, né, analisando inclusive as horas complementares, né, Sueli fica responsável pela parte de análise das horas complementares, então, para que o aluno alcance esse critério de 80%, que é o que está previsto em normativa, né, no regulamento geral, aí a gente tem feito essas análises de forma excepcional também, né, para que a pessoa possa alcançar esses 80%, tá bem? Alguma dúvida até agora? Se não tiver, eu vou passar para o próximo slide. Perfeito. E aí, como é que funciona, tá? Então, veja, antes do aluno abrir o processo, naturalmente, nós da coordenação, a gente analisa o histórico, né? E olha pelo CIGA também a porcentagem da carga horária que o aluno já tem integralizado, porque para ele não abrir processo, não cumprir o requisito e esse processo ir para arquivamento. Então, para evitar trabalho, a gente já faz essa análise prévia e aí, posteriormente, o aluno tem que baixar o requerimento, que está disponível no site da Prega. Eu vou colocar o link aqui para vocês, tá? O requerimento tanto da equivalência como também da equiparação do ESO, aí no site da Preg. Então, o aluno preenche o requerimento, pega o histórico dele e abre o processo, tá? Aí ele abre o processo, o setor de processo manda para a coordenação de curso, e aí a coordenação de curso dá os encaminhamentos posteriores, tá certo? Prazos, né? Por ser um tipo de processo, né, bem diferente em relação a outros que tramitam dentro da universidade, existem prazos que são definidos em calendário acadêmico que precisam ser cumpridos, tá? Então, tanto para equivalência excepcional, como para equiparação de ESO, já estou adiantando aqui, o prazo para abertura do processo é 10 de outubro. Professor, dia 11 de outubro, meu processo foi aberto. Não vai conseguir. Tá? Não vai conseguir, porque precisa existir um tempo hábil para que a coordenação receba o processo, leve para a discussão no CCD, a gente entre em contato com a banca, os professores definam, né, as atividades, o que é que vai ser proposto, deu prazo para execução, recebimento, análise, né, devolve para a coordenação, a gente leva para o CCD de novo, então existe muita coisa que precisa ser feita e por isso que precisa existir esse tempo aí hábil, tá certo? Então, depois que o processo chega para a coordenação, o que é que a coordenação faz? Ela vai olhar quais são as disciplinas, vamos supor aqui, né, minha disciplina, administração de materiais, né? A pessoa está solicitando a equivalência excepcional. Aí eu, naturalmente, como professor da disciplina, estarei na banca, professora Ana Paula, que é professora da área, e a gente vai contar com outro professor ou professora que já tenha ministrado a disciplina, pelo menos uma vez, né, ou que tenha algum conhecimento prévio dentro daquela área, tá? Então, a banca ela é composta por, no mínimo, 3 docentes que são vinculados ao curso e que têm a qualificação necessária para tanto propor as atividades, como também fazer a análise dessas atividades, tá? E aí essa banca, que é designada pela coordenação, ela vai passar pelo CCD. O CCD é a espécie do Congresso Nacional, né? Só que no caso é o Congresso em nível do curso. A coordenação seria uma espécie de presidente, né? Presidente e vice-presidente, e o conselho do curso CCD é a espécie do Congresso Nacional, tá? Câmara de Deputados. Então a gente não toma decisão sozinho, tá? Nós, enquanto coordenação, boa parte das nossas decisões a gente não toma sozinho, é o conselho que delibera. Tá?
tá certo? Então, depois que a banca é sugerida, passa nas reuniões do CCD, o CCD aprova, e aí vem o próximo passo, tá certo? A banca examinadora, ela vai se reunir, né, os membros, e vão definir quais serão os instrumentos de avaliação que serão aplicados, bem como os procedimentos para sua realização, definir os critérios avaliativos e de composição da nota final, aplicar os instrumentos de avaliação definidos, avaliar as respostas e o desempenho do candidato, atribuindo-lhe nota. Aí eu vou citar um exemplo de uma banca que eu tive semestre passado, que era de Marketing 2. Então, a gente definiu lá um monte de atividade que o aluno precisaria executar, e como era Marketing 2, a gente solicitou a elaboração de um plano de marketing, né? Para além de outras atividades, o aluno teve que construir o plano de marketing e também apresentar esse plano de marketing, né? E a gente fez a arguição, aquele processo todo. Então, tudo isso, né, tanto as atividades como os critérios de avaliação, de atribuição de nota, tudo isso é definido pela banca e informado ao discente, tá? Depois que o discente é informado, existe um tempo, tá, que ele vai ter para poder se dedicar à execução dessas atividades e entregas também. E aí a banca, posteriormente à entrega de todas as atividades, se reúne novamente para poder fazer o parecer com a nota, e aí essa nota pode aprovar ou não o discente, tá certo? Então, a avaliação ela é realizada pela banca examinadora especial, de acordo com o cronograma elaborado e divulgado pela coordenação do curso, com antecedência mínima de 10 dias. Então, a banca, a partir do momento que ela define quais são as atividades, tá, precisa existir um intervalo mínimo entre a comunicação e a primeira entrega, no mínimo 10 dias. Então, a banca não pode, por exemplo, definir, que hoje é sábado, né? Mas vamos imaginar, segunda-feira é dia 22. Aí vamos supor que a banca mandou para a coordenação os critérios, a coordenação informou o aluno e no cronograma estava o dia 23 como prazo para a primeira entrega. Não pode, tá? Não pode. Precisa existir no mínimo 10 dias entre essa comunicação, que é a coordenação que faz, tá? A coordenação é a intermediária entre a banca examinadora e o discente, tá? Então, tudo é enviado para a coordenação e recebido pela coordenação, tá bom? Então, existe esse intervalo mínimo de 10 dias. Aí, aqui é uma síntese do processo. Então, cumpriu com os requisitos, o aluno abre o processo, tá? A coordenação sugere a banca e o CCD do curso valida a banca. Posteriormente, a banca começa os trabalhos de definição das atividades, critérios de avaliação. Ocorre, por parte da coordenação também, o informe, né, desse cronograma e dessas atividades. O discente vai executar essas atividades dentro dos prazos definidos, tem que cumprir o cronograma, tá? A banca, posteriormente, recebe, emite um parecer. Esse parecer vai para a análise de um membro do CCD. Esse membro do CCD vai fazer uma outra análise. O CCD valida o parecer. Depois que o CCD valida, né, o conselho do curso, a coordenação manda o processo para o DRCA e aí eles fazem a inserção da nota atribuída pela banca examinadora, né, que está presente no parecer, no histórico do aluno. E aí é como se o aluno tivesse cumprido os requisitos do ponto de vista de conhecimento e também de carga horária para aquele componente que ele quis a equivalência, tá? Então, é esse o trâmite processual para o processo de equivalência excepcional. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão perguntando aqui. A professora Suene colocou aqui que o e-mail para abertura de processo é processo.ach@ufrpe.br. Muito bem lembrado. Ninguém tem dúvida em relação à equivalência? Então, tranquilo. Vou passar a palavra para a professora Suiane, e aí eu vou passando os slides aqui, viu, Suiane? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me escutando bem?
Minha internet está oscilando um bocado. Ela está fechando e abrindo a câmera o tempo todinho. Então, dando continuidade aqui à fala de Jailson, para que o aluno possa concluir o curso, né, é preciso cumprir a carga horária de disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, de atividades complementares e da atividade final do curso, né? O que é a atividade final do curso? Pode ser o estágio, pode ser o TCC, né? Mas nem sempre o aluno cumpre estágio ou TCC. Ele pode solicitar equiparação de ESO se ele tiver um emprego formal, né? Se ele tiver carteira assinada, se já for concursado, enfim. E aí ele pode substituir, né, digamos assim, aproveitar a carga horária do trabalho realizado como cômputo de horas equiparadas, né, ao estágio supervisionado obrigatório. Então, como conclusão de curso, nós temos essas opções, né? Tanto de estágio supervisionado obrigatório a partir de um relatório, e esse relatório ele é obrigatório tanto para o estágio formal, né, o ESO, assim como também para a equiparação de estágio. Então, professora, eu trabalho, tenho carteira assinada, quero fazer equiparação de ESO, o que é que eu tenho que fazer? Basicamente, o passo é o mesmo do estágio. Você vai formalizar, vai assinar um termo de compromisso, né, vai identificar um orientador, vai identificar um supervisor na empresa que tenha formação na área, né, da sua atividade, na área de administração, preferencialmente, né, ou alguma área afim, como contabilidade, por exemplo, economia, por exemplo. E aí você vai formalizar através desse termo, vai construir esse relatório, e esse relatório ele vai ser avaliado pelo orientador e vai ser validado pelo CCD do curso. Certo? Então, o CCD do curso, ele delibera sobre esse processo todo. A equiparação de ESO, ela está prevista também no Regulamento Geral da Graduação, e lá no artigo 88, o estágio ele pode ser realizado tanto na UFRPE como na comunidade em geral, né? Nas empresas, nas instituições, nas escolas, enfim, né? Nas organizações de modo geral, ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a responsabilidade e coordenação da UFRPE. É importante a gente recordar, né, que você vai fazer estágio ou equiparação, a matrícula deve ser vinculada sempre a um orientador, como eu falei, né? Pode passar. E aí, o que é equiparação? É a possibilidade de discente integralizar a carga horária referente ao componente obrigatório do ESO, considerando suas atividades profissionais que já estão sendo desenvolvidas ou que foram desenvolvidas ao longo do curso. Né? Então, nenhuma atividade exercida antes de você dar início ao curso, ela vai ser validada, nem para equiparação de ESO, nem para atividades complementares. Toda atividade que vai ser considerada para o cômputo, tanto de equiparação quanto para atividades complementares, devem ser desenvolvidas ao longo, né, do período em que você está como aluno de graduação no curso. E é direcionada a alunos que cumprem os requisitos para fazer o ESO e já desenvolvem atividades profissionais no semestre de solicitação. Então, de acordo com o nosso Regulamento Geral de Graduação, o ESO deve ser realizado no 8º período, assim como o TCC. Então, no 8º período, se você está no 7º período, já trabalha, já prevê que vai fazer uma equiparação de estágio, o ideal é que você entre em contato com a coordenação e a coordenação vai orientar, assim como também para quem vai fazer estágio, porque a solicitação de matrícula do estágio, ela é vinculada a uma solicitação anterior, que é a solicitação do seguro, né, que a gente chama. Então, o seguro tem que ser solicitado pouco tempo antes do início das aulas. Então, o ideal é que chegou no 7º período, procure a coordenação, vamos conversar sobre essas possibilidades, certo? E porque tudo também tem prazo, né, Jailson? Pode passar, por favor. E aí, como é que funciona, né? O discente vai solicitar a abertura de processo, da mesma forma como a equivalência, né? Através daquele e-mail, processo.aste@ufrpe.br, mediante envio do requerimento e comprovação de exercício de função compatível. Para 2025.2, o prazo é 10 de outubro. Então, a gente deve observar sempre esses pontos. As atividades exercidas no local de trabalho devem ser sempre compatíveis com os objetivos que são preconizados pelo PPC do curso, né, que é o nosso projeto pedagógico do curso, estando de acordo com a especificidade da sua área de formação.
E as atividades devem ter sido realizadas após o cumprimento pelo discente dos pré-requisitos para a realização da atividade do estágio. Então, basicamente chegou no 7º período, final do 7º período, procure a coordenação, porque o tempo correto de solicitar estágio, TCC ou equiparação de estágio sempre é no 8º período, certo? Pode passar. E aí, o discente vai solicitar, já não falei isso não, Jailson? Solicitar abertura de processo mediante envio do requerimento e comprovação de exercício da função compatível. Então, carteira assinada é a cópia da carteira, né, do documento que está comprovando que você tem um vínculo, né? Se for concurso, você precisa comprovar através de documento que mostre que você está exercendo atividade profissional. Se você exercer atividade informalmente, não vai ser válido para fins de equiparação de ESO, certo? Então, você tem que estar empregado formalmente numa atividade profissional para que a equiparação seja validada, né, pelo CCD do curso. A carga horária da atividade deve ser pelo menos igual àquela que é exigida para o estágio obrigatório do PPC, que é de 300 horas, certo? E devem ser documentadas em relatório elaborado pelo discente com a supervisão do profissional da equipe de trabalho e validada também por um professor orientador e também pelo CCD do curso, certo? A gente sempre peca pelo excesso, né? A gente orienta que tenha um professor orientador para a elaboração do relatório e a gente submete à apreciação do CCD do curso para que delibere sobre a questão da validação da nota do estudante, para que toda essa documentação, seja de comprovação de vínculo empregatício formal e do relatório, seja incluída lá no processo, certo? E como é que entra na prática essa equiparação? Entra como se fosse uma dispensa de disciplina, né? Ela entra como se fosse uma dispensa da atividade de estágio em si. Então, esse é o trâmite aqui, o passo a passo. Primeiro, abre processo, né, no e-mail do setor de processos, de requerimento. O discente vai desenvolver as atividades, vai elaborar o relatório, depois o orientador vai corrigir, vai aprovar o relatório, vai enviar para a coordenação encaminha para análise e emissão de um parecer por membro do CCD, e aí o CCD, em reunião, vai validar esse parecer, né? A coordenação vai enviar o processo de volta, né, para a PREG, né, e DSA, via DSA até 19 de dezembro. Então, ainda em outubro encerra, né, 10 de outubro encerra o prazo para a abertura do processo, e todo esse trâmite aí acontece até 19 de dezembro. Certo? Pode passar. Já acabou. Então é isso. Vocês têm alguma perguntas dúvida? aí, Soiane. Tem uma pergunta do Tony aí. No caso, para quem é empreendedor, em sua atividade laboral, consegue equiparação de ESO. Se você é empreendedor, tem algum funcionário formado na área de administração, é válido, certo? E se você é empreendedor, tem como comprovar que você é empreendedor, aí você precisa só dessas comprovações, entendeu? Porque a gente tem que ter alguém que faça supervisão da atividade, e aí o orientador vai fazer a análise do relatório, mas na empresa tem que ter alguém que valide, né, que essas atividades estão sendo realizadas. Qual é a questão aí também? Antigamente, num passado não tão longe, os estágios eles só podiam ser realizados se na empresa tivesse alguém com registro ativo no conselho de administração. E aí, como é que acontece hoje? A gente exige, né, o nosso PPC exige que tenha alguém com formação em administração. Não precisa ter o registro ativo no conselho, mas tem que ter alguém comprovadamente que tenha formação na área, certo? Só não pode entrar com a equiparação de ESO quem tem um trabalho informal que não tenha como comprovar. Dúvida respondida, Tony. Gente, vocês podem abrir o microfone, viu? Se ficar mais fácil do que está digitando. A Elaine colocou aqui. Então, para 2026.1, para quem está desblocado
e está pretendendo fazer a equiparação, já posso abrir a solicitação. Pode, desde que esteja pagando pelo menos 2 disciplinas do 8º, que é o que a gente orienta, né? Pode, mas o ideal é que deixe para o último período do curso, né? Quando for pagar a maioria no 8º. O ideal é isso. Não é que não possa, não é que é proibido de toda forma, mas é porque o nosso projeto pedagógico do curso orienta que vocês solicitem matrícula quando estiverem no 8º período, certo? Aí é uma questão de interpretação, né? E legislação é aquela coisa. Aí, às vezes, o mesmo processo é jogar para diferentes juízes, cada um pode ter uma interpretação, né? O PPC fala 8º semestre. Aí, se ele fala 8º semestre, aí, por exemplo, um aluno que é desblocado, né? Um aluno que ultrapassou o prazo, que não está mais no 8º semestre, e aí ele fica no limbo, né? Então, a gente entende, né, uma possível interpretação, que o 8º semestre seria o último período do curso. Mas aí, por exemplo, se eu for solicitar equivalência, então eu teria mais um semestre, que seria meu último, eu quero solicitar equivalência. Então, o atual seria o meu último. Então, são esses detalhezinhos, assim, que a gente, enquanto coordenação, e às vezes, quando surgem essas dúvidas, né, a gente leva para discussão no CCD do curso. E aí a gente expõe, coloca a situação e tal, porque às vezes o PPC está lá escrito de uma forma, mas que abre brecha para interpretação, entendeu? Então, o ideal realmente é que, quando chegar, está no 7º, está se encaminhando para o 8º, já começa esse movimento aí para verificar se você vai solicitar equiparação ou não. Esse semestre teve eu esqueci o nome dela, meu Deus, que ela é estagiária, só que ela faz o estágio não obrigatório, né? Ela falou, eu já posso solicitar equiparação para dispensar o obrigatório? Eu disse, não, não pode. Tem que esperar chegar no último semestre. Se você vai continuar na empresa, você só faz a troca. Ao invés de ser ENO, aí você solicita o ESO. Porque você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que precisa existir essa mudança na forma como o estágio é tratado. E aí você faz posteriormente, ou o ESO normalmente, né, porque ela está também falando que eles estavam querendo efetivar ela já, porque ela já vem estagiando há muito tempo, né, e que possivelmente ela seria efetivada, né, numa função na área de administração. Aí ela teria todos os pré-requisitos para solicitar equiparação. Tá? Mas se ela continuasse como estagiária, ela desenvolveria o ESO normalmente. Isso. Você só faz uma migração no setor de estágios, mas aí não tem grandes problemas em relação a isso. A única coisa que eu gostaria de lembrar com relação à conversão de ENO em outro tipo de natureza, né, de carga horária, é que você pode utilizar a carga horária do ENO, do estágio não obrigatório, tanto para a equiparação do ESO, né? Você pode também converter o ENO para ser ESO e você terminar como ESO, então são coisas diferentes, né? Você pode solicitar matrícula em ESO e seguir no estágio. E aí você faz faz o ESO. E o ENO, você pode também utilizar a carga horária dele para atividades complementares. O que é que você não pode fazer? Utilizar a mesma carga horária para as duas atividades. Não pode. Aí, sempre que alguém conversa comigo, né, sobre o estágio não obrigatório, eu sempre oriento, olha, o ideal é que você converta a carga horária do ENO a atividades complementares e faça a matrícula, siga no estágio, para você pagar a carga horária de estágio supervisionado obrigatório. Entendeu? E aí você consegue computar as duas naturezas de atividades para a carga horária que você precisa para concluir o curso. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que Pedro tinha levantado a mão. Foi. Pedro tinha levantado a mão. Boa tarde. Boa. Yane e os demais. No boa caso, de uma dúvida sobre... Tá conseguindo me ouvir? Meu trabalho, eu trabalho de forma informal, mas é uma empresa de consultoria, tem administrador, contador, e eu queria saber se teria como colocar como se eu estivesse no estágio, fazer todos os trâmites legais, e para eu poder fazer a equiparação de ESO dentro dessa empresa que eu trabalho informalmente. E já tem administrador, contador, e saber se teria como fazer isso para valer como ESO.
Tem sim, basta que a empresa formalize, né? O ideal é que você fosse contratado de maneira formal. Teve até uma dúvida dessa que eu tirei essa semana na disciplina de projetos, que foi a mesma situação. Professor, eu tenho um vínculo, não é um vínculo, né? Eu trabalho informalmente numa empresa, e aí eu gostaria de saber se eu posso fazer o estágio. Pode, desde que, né, você tenha um supervisor, desde que haja um interesse por parte da empresa em formalizar essa parceria, esse contrato, porque você assina o contrato, né? E aí você precisa formalizar junto ao setor de estágios, precisa identificar um orientador na universidade e um supervisor na empresa. Mas aí, nesse caso, a empresa que tem que demonstrar o interesse também, entendeu? Não, então nesse caso fica mais fácil, que eu consigo falar com... Que é daqui, é um dos meus melhores amigos, eu trabalho e seria fácil conseguir o interesse da empresa. Tu estás em que período, João? O meu caso é bem assim, que era já ter me formado há muito tempo. Aí, levando. Aí do oitavo eu já paguei tudo, aí estou só com 2 disciplinas que eu estou pagando agora, que é administração pública e psicologia. Eu nem sabia que ia me formar agora, porque ia dar choque. Porque a administração pública e psicologia estava no mesmo dia, na sexta-feira, aí agora mudou. A administração pública foi para segunda e psicologia ficou na sexta, aí eu dava para me formar. Então, você solicita a matrícula em estágio, né? Você tem a carga horária de atividades complementares? Acho que deve ter, né? Tem, eu já tinha um projeto de extensão, tudo. Eu enviei, estou esperando lá ver como é. Pronto. Vai ser. Pronto, então é isso. Você solicita a abertura, no caso, solicita a orientador que preencha o termo, né? A empresa que assine o termo, e aí você dá início. Agora, veja, tem que solicitar o seguro à universidade e tem prazo. Então, a gente vai colocar, eu vou colocar aqui o contato do setor de estágios. Por favor, não falem com elas no final de semana, falem a partir de segunda-feira, e aí vocês tiram as dúvidas e elas vão orientar bem sobre a questão do trâmite, certo? De solicitação de seguro e tudo mais. Certo, obrigado, muito obrigado. Pronto, mais alguém tem dúvida sobre equiparação, equivalência de disciplina? Olha só, eu resgatei uma mensagem aqui, Jailson, do setor de estágios. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só apagar aqui parte da conversa. Mas é o link que você já vai direto fazer a solicitação do seguro, certo? E aí, tá tudo aqui explicadinho, deixa eu ler para vocês. Até dia 18, tá? A gente tá dia 13, né? De setembro. Então, tem até o dia 18 para preencher o formulário de seguro e até o dia 24 para enviar o termo de compromisso e a carta de aceite por parte da empresa, certo? E aí ela diz que é 24 de setembro porque precisa de um tempo para fazer análise dos documentos dos estudantes, mas se passar um pouco desse prazo, não é uma questão. Agora, para solicitar o seguro, só tem até o dia, realmente, 19 de cada mês, dia 18, perdão, do mês de setembro, para que vocês façam a solicitação do seguro. Então, João Pedro, tem pouco tempo, certo? Você faz a solicitação lá nesse link que eu vou colocar e aí vai dar certo. Então, antes de passar a palavra para a Tarline, Tony perguntou aqui novamente, tá? No meu caso, CNPJ e meu nome. Então, deve ser MEI, né, Tony? Trabalho como representante comercial. Há algumas atividades relacionadas com a administração, como desenvolvimento de campanhas, acompanhamento de metas, ações de marketing, etc. Mas nesse caso, Tony, precisa existir alguém dentro da empresa, né? No caso, que você trabalha de forma individual, né? É uma situação assim bem excepcional, porque precisa existir a figura do supervisor, né? Precisa existir a figura do supervisor. Então, precisa ter alguém lhe orientando de alguma forma na empresa. Ou, não sei se fosse o caso de alguma empresa que você presta trabalho, né? Que não é ser um PJ trabalhando para outro PJ, né?
Eu acho que seria mais ou menos nessa perspectiva. E, sim, Thalita levantou a mão. Thalita, pode falar. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas dúvidas, só que eu vou perguntar a primeira dúvida e, dependendo da resposta, eu deixo a segunda em stand-by. Então, atualmente eu faço estágio e só que é o não obrigatório. Aí eu vi que a professora falou que precisaria estar cursando pelo menos duas disciplinas do oitavo para poder meio que adiantar o ESO. Aí é obrigatório ser duas disciplinas. Se no caso for uma disciplina obrigatória do oitavo, que eu estiver cursando, no caso eu estou, e uma optativa, ainda não serviria? Veja, é como o Jailson falou, né? O ideal é aquela questão interpretativa. O Uhum, ideal, pelo PPC do curso, é que você esteja no oitavo período, no último período do curso. Então, se você vai se formar certo. esse ano, Uhum, o ideal é que você faça essa conversão, digamos assim. Mas se você ainda tem um semestre para frente, o ideal é que você deixe para o semestre para frente, para solicitar, entendeu? certo, entendi. Porque quando eu falo de duas disciplinas, se porventura você tiver faltando duas Uhum. disciplinas do oitavo para terminar, no último período, aí sim é quando você vai solicitar matrícula, entendeu? Então, no caso, não teria nenhuma forma de adiantar. Uhum. Não, o ideal é que não, porque Ah, tá no certo. PPC do curso, o planejamento foi para que o estágio ou o TCC fossem realizados no último semestre de curso. Ah, entendido. Tá bom, então. Obrigada. Thalita, acho que era você que eu estava mencionando anteriormente, né? Que vinha no estágio e só faria essa troca, né? Do ENO para um ESO no último período. Foi, mas eu acho que não foi eu não, professor, porque no meu caso, na empresa que eu trabalho, não tem possibilidade de efetivar, porque ela é concurso. Ah, Ah, entendi. aí a minha ideia era outra. Enfim, Mas tu tá no sétimo já? Sexto, sétimo? eu tô no sétimo, aí à tarde eu tô fazendo uma disciplina optativa, eu tô com 6 disciplinas. E tô fazendo uma do oitavo, nesse Ah, período já. e pro próximo período, tu vai ficar devendo quantas? 4. Enfim. Está certo. Então, é próximo período mesmo, viu? Uhum, tá certo. Obrigada. Agora, por exemplo, TCC, né? Veja, você só pode efetuar a matrícula, Uhum, assim como o ESO, no último período. Tá? Mas entendi. TCC Uhum, nada impede que, por exemplo, tem a disciplina no sétimo, que é a professora Suliane Ministro, de projetos de estágio e pesquisa, né? E aí tem aluno que sai com TCC encaminhado, né, se fosse o caso, por exemplo. Então, aí é diferente do relatório, porque o relatório ele é condicionado às atividades que você desenvolve naquele período. Mas o TCC, você pode fazer a primeira parte, né, construção teórica, introdução, metodologia, junto da disciplina, que é no sétimo semestre, você não está matriculado, e quando uhum. for para o oitavo, já está tudo encaminhado, você só vai para campo, se for o caso. Ô, Né? Jailson, na verdade, a disciplina ela serve para as duas coisas, tanto para encaminhar, né, digamos assim, para avançar na escrita do TCC em si, quanto do relatório. E aí é como se você fosse fazer realmente o esqueleto do documento, tanto para TCC quanto para o relatório, e aí é por isso que eu digo que é importante que todo mundo que está no sétimo período matricule nessa disciplina, porque já tem aí um avanço, assim, é um ganho, como se você estivesse ampliando o tempo de realização tanto do estágio, do relatório de estágio, quanto do TCC em si, porque você faz em 2 semestres o documento ao invés de um. Você tem um tempo a mais assim para amadurecer, né? E pensar melhor sobre esse processo todo. Então, no sétimo período, tem aluno que já está procurando as vagas de estágio, tem aluno que já está procurando um supervisor na empresa, um orientador na área que pretende desenvolver atividade. Então, assim, acontece de uma maneira mais organizada, né? Você consegue planejar melhor o seu tempo e, consequentemente, fazer um trabalho melhor, mais elaborado, certo? Pronto. Mais alguma questão?
Oswaldo levantou a mão. Pode falar, Oswaldo. Boa tarde. É uma dúvida. Por exemplo, eu tive, aliás, não, eu tenho várias disciplinas do meu curso anterior, que é de SI, que eu não aproveitei para a administração, tá sendo? Qual a possibilidade, por exemplo, de eu utilizar o conteúdo dessas disciplinas, por exemplo, para tentar amortizar essas horas complementares? Veja, Oswaldo, não tem previsão no nosso PPC dessa possibilidade, tá? Não tem previsão. As disciplinas lá de BS, inclusive a gente tinha trocado algumas mensagens, né, a respeito principalmente da disciplina de psicologia, né? Nosso PPC define algumas disciplinas do curso de SI como optativas para a gente. Então, existe uma carga horária, que são 5 disciplinas optativas que a gente precisa ter, né, os alunos de administração precisam cursar, e lá em BSI tem algumas dessas disciplinas que são definidas como optativas para a gente, como é o caso de psicologia aplicada às organizações, aspectos filosóficos e sociológicos, que é a disciplina lá do professor Apolinário, análise organizacional de processos, fundamentos de estratégia competitiva, enfim, tem outras também. Então, se você cursou essas disciplinas lá, para a gente, você não consegue dispensar as obrigatórias, né? Foi aquela discussão que a gente teve, né? Psicologia ofertada no mesmo dia pela mesma professora com as turmas juntas, eu não vou conseguir dispensar a de administração, por quê? Porque o nosso PPC, né, define que a disciplina de BSI é optativa para a gente. Se não tivesse essa definição, a gente teria margem para poder dispensar a obrigatória, tá? E aí, inclusive, acho que foi ontem, foi antes de ontem, eu despachei teu processo, né? Tem 2 disciplinas que você cursou lá, que, em tese, são conteúdos muito semelhantes com o nosso, mas, para a gente, por conta dessa definição, vai entrar como componente optativo, tá? E aí, em relação à utilização de disciplina para dispensar atividade complementar, não temos essa previsão, tá? Não temos essa previsão. E lá no PPC do curso tem dizendo que é considerado dentro de cada uma dessas das possibilidades, na verdade, de atividades. Eu tive conversando com o professor Luiz Cláudio, tá sendo? E ele me falou que poderia existir uma possibilidade. Por exemplo, eu fiz uma disciplina, mas dentro dessa atividade da disciplina eu fiz pesquisa, fiz alguma atividade que haveria possibilidade, nesse caso, de se o professor da disciplina der uma declaração, eu podia tentar utilizar essa como horas complementares. Isso corresponderia? A declaração, tudo bem. Por exemplo, o professor Valber, o pessoal que submete lá os projetos na disciplina de empreendedorismo, ele emite declaração depois, né, de que o aluno apresentou, de que o aluno fez, enfim. Então, uma coisa é a disciplina, você me entregar um histórico dizendo, ó, tá, que essa disciplina eu cursei, quero dispensar a hora complementar. Não pode. Outra coisa é um professor emitir uma declaração, um documento atestando que você desenvolveu alguma atividade ou de ensino, ou de pesquisa ou de extensão. É uma outra situação, tá? Tendo documento, uma declaração, um certificado, a gente analisa. Viu? Ok, então, obrigado. Por nada. Vocês têm mais alguma dúvida? Gente, se tiver dúvida aí também, não necessariamente relacionada ao tema, né? O foco era aqui a equiparação de ESO e equivalência excepcional, viu? Mas se tiver alguma outra dúvida, vocês sintam-se à vontade. Suiane. Eu queria só enfatizar essa questão aqui que Tony colocou no chat, que ele colocou assim, no meu caso, o orientador nesse sentido não poderia ser um professor na elaboração desse relatório. É bom ficar claro que todo ESO, né, todo ESO, todo TCC, ele necessariamente tem que ter um professor orientador da atividade, certo? Da elaboração, seja do relatório ou da elaboração da monografia ou do artigo. E, para além disso, no caso de estágio, você tem que identificar um supervisor na empresa. Então, são 2 figuras que vão atuar na construção do relatório, né? Além de você que está realizando as atividades. O orientador, que é vinculado ao curso de administração sempre,
certo? E o supervisor que vai estar ali atuando junto das atividades da empresa, certo? Para ficar clara essa questão. E no nosso PPC não há previsão de vocês, por exemplo, serem orientados por professor de outro curso, né? Sempre o professor do curso de administração, tá bom? Perfeito. Mais questões, pessoal? Ou podemos encerrar? Pronto. As dúvidas foram poucas, né? Espero que tenhamos esclarecido aí todas as possíveis dúvidas de vocês. Se alguém estava aí com alguma outra questão também, na apresentação talvez tenha sido explicado. E é isso, a gente fica à disposição, né, nos nossos canais de comunicação, e boa sorte e sucesso aí para quem for abrir processo, né, de equiparação ou também de equivalência, certo? Vou encerrar aqui a gravação e vou mandar para o e-mail, né, até para ficar